pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sentidologia Podcast. Meu nome é Fernanda. E meu nome é Estela, e hoje nós começamos uma série nova, uma série sobre os dons ministeriais. E hoje nós vamos falar especificadamente sobre o dom de evangelista. E nós estamos com o nosso convidado Iago. Se apresenta pra gente, Iago. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Iago. Oi, Estela. Oi, Fernanda. Hoje eu sou um seminarista, tá? Na igreja, sua igreja na cidade, o pastor Pedro Estrela. Eu sou seminarista lá e hoje também curso Publicidade e Propaganda. E hoje estou aqui com vocês, né? Sobre falar sobre o Ministério de Evangelista. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Eu fiquei ansioso essa noite para estar aqui, mas estou muito feliz. Tudo bem? Eu acho que hoje a gente vai falar muito sobre isso. É um assunto muito pertinente nesse exato momento, nesse tempo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Iago. Então, para a gente começar com o nosso assunto de hoje, eu gostaria de saber um pouco da sua história. Como você descobriu que o seu ministério era de evangelista? Como você começou a atuar nesse chamado? E para você, o que é o evangelismo? Qual que é a importância dele, não só na igreja, mas também para a comunidade? Sim, é interessante falar sobre isso logo agora, de começo, porque desde o começo eu tive uma certeza do que é aquilo que eu vim para fazer. E ministerialmente falando, o evangelismo em si sempre me tocou muito. E isso traz para mim uma memória muito incrível de como começou. E começou comigo numa célula, num GCEL, um pequeno grupo. E eu lembro que eu era ateu, né, antes da minha conversão, e conheci quem era Cristo. E fui num GCEL, onde eu conheci Jesus. E depois desse encontro com Jesus, eu lembro que eu tinha muitas dúvidas acerca do evangelho, eu tinha muitas dúvidas acerca de tudo. Porém, eu lembro que a minha líder, ela sempre me colocou à frente das situações do GCEL. Eu lembro que eu era muito tímido, muito tímido. Eu não conversava com muitas pessoas, meus parentes, por exemplo, eu era muito tímido, a ponto de não cumprimentar eles no dia a dia. O que me trazia uma certa segurança em comunicação com as pessoas. Hoje, depois dessa conversão, o marco que foi mais importante para mim foi a minha líder colocar eu na liderança. Eu creio que a praticidade do falar, do comunicar com as pessoas, um pequeno grupo, me ajudou a desenvolver esse dom ministerial, aonde eu achava que eu nunca poderia ter uma segurança em conversar com as pessoas. Hoje eu tenho essa facilidade, esse dom ministerial que aflorou de acordo com o tempo. Uma das coisas que foi de marco para mim foi um documentário que eu estava assistindo. Não sei se vocês já assistiram, Aeroporto. Chegaram a ouvir falar? Eles extraditam pessoas que passam com drogas e tudo mais. E eu lembro de estar assistindo isso bem no começo da minha conversão, há 6 anos atrás. E eu lembro que eu estava assistindo aquilo e uma galera, eles estavam sendo deportados daqui do Brasil de volta para o país de origem deles. Porém, o Brasil, ele é um país onde ele abriga as pessoas refugiadas. Ele não, como é que é? Ele não reporta isso. Eles não reporta esse tipo de pessoa. Ele abriga. E o que é interessante é que nesse dia eu lembro de essas pessoas, elas deitarem no chão. Elas eram de que país? Elas eram senegalesas, se eu não me engano. Uhum. E essas pessoas, elas estavam sofrendo uma perseguição lá no país de origem. E elas veio para cá, realmente fugindo da perseguição, só que elas não entendiam o português de forma clara. Porém, de forma de protesto, elas deitaram no chão e chorando em prantos, de forma que elas não queriam voltar e retornar para o país dela. Elas foram para a ala, para não serem deportadas, mas sim como imigrantes, pessoas legalmente que entrariam para o país, dariam uma nova profissão, dariam uma nova oportunidade de vida para essas pessoas. E eu assistindo isso tudo, eu lembro que eu senti um temor muito grande. E na sala da minha casa, minha mãe estava sentada no sofá da frente, ela olhando para mim, ela falou: Iago, o que está acontecendo? E eu chorando. E eu chorava muito por essas pessoas. E o que eu quis dizer com isso tudo? Por que isso para mim foi um marco de entender por que eu sou evangelista? Eu lembro que depois disso, eu simplesmente falei: eu preciso pregar para todo tipo de pessoa. Eu tenho que chegar. Eu lembro de meses depois entrar no curso de inglês, porque eu gostaria de falar para outras pessoas dos outros países. E nesse exato momento eu entendi que eu serviria a Deus para comunicar às outras pessoas. E para mim foi um marco excepcional. Hoje eu fico muito feliz de realmente ter esse dom
e eu ainda quero alcançar muitas e muitas gente, mas principalmente foi esse o marco. Eu lembro de Jesus falando comigo nitidamente: Iago, pregue a todas as nações, pregue na sua casa, pregue no seu lar, aonde for, pregue. E foi isso, foi dessa forma. Ai, que Depois legal. desse episódio, você começou a enxergar as causas sociais de uma forma diferente? Que antes você não percebia? Com certeza. Eu acho que esse primeiro impacto pra mim, ele foi, não posso dizer amedrontador, mas ele foi de espanto para minha própria pessoa, porque eu não era uma pessoa que ligava tanto para as demais. Eu acho que a timidez, ela tem uma raiz muito profunda de achar que todas as pessoas estão atentas para você. Só que nessa quebra eu entendi que o mundo gira e ele não tá olhando para mim. Ele tá olhando para outras pessoas e Deus, ele olha para todas as pessoas. A onipresença dele é gigante, ele entende isso. E nós também precisamos entender isso. Cara, o mundo não gira em nosso torno. Ele gira em torno de milhares e milhares de pessoas. E isso trouxe para mim essa realidade de que eu preciso de cuidar de pessoas, eu preciso ter uma razão da qual viver. Entende? Claro. Então, para você, como você definiria o evangelismo? O evangelismo eu definiria como as boas novas. É óbvio, essa é a palavra, é a tese dessa palavra. A gente sabe que as boas novas é acerca de Jesus. A gente sabe que o mundo tem vivido uma decadência muito grande, pois as boas novas é o intermediário, aquilo que de contrapartida vai contra, é o riacho que vai contra a correnteza. E se levar as boas novas no mundo que está decadente é excepcional, porque vamos supor que o mundo tem fome, eu tenho pão. Entende? O mundo, ele necessita de água, eu tenho de onde jorrar água. Exemplo, a gente vê a necessidade grande do ser humano para com Deus. Porém, quantas pessoas de fato aceitam Deus? Entende isso? Só que desta forma, levando as boas novas, que são as palavras de esperança, paz, alegria, bondade, tudo que o evangelismo em si traz, ele traz em contraste uma grande felicidade para quem encontra. A gente sabe que é um tesouro que a gente não encontra em outro lugar. De certa forma, para mim seria isso. E vocês, como vocês acham as boas novas? O que vocês acham sobre o evangelismo? Quando você tem acesso a um conhecimento que muda toda a sua vida, né? Eu acho que se você tem empatia pelo seu irmão e se você ama o seu irmão, a primeira coisa que você faz é passar esse conhecimento para frente. Sim. Eu lembro que quando eu me converti, eu ficava assim, super animada em poder falar de Jesus, porque era tudo muito novo para mim. Então, a todo momento que eu tinha, eu falava: você já conhece Jesus? Ele fez isso na minha vida. E não só falar, eu acho que a mudança era nítida em mim. Então, as pessoas, elas tinham interesse em saber por que eu tinha mudado tanto, sabe? Eu acredito que é realmente isso. Quando nós sabemos de uma boa notícia, quando nós temos uma boa notícia, nossa, fulano tá grávido, nossa, fulano conseguiu o emprego dos sonhos. Você quer compartilhar, você fica feliz e quer que as pessoas fiquem felizes da mesma forma que você está. E com o evangelho é a mesma forma. A gente tem a melhor boa nova que podia se ter. Então, a nossa vontade é compartilhar isso, falar isso. E nós sabemos que nós temos 5 dons ministeriais. Sim. Nós temos mestre, apóstolo, profeta, evangelista e pastor. Então, hoje nós estamos tratando sobre o evangelismo, sobre o dom ministerial evangelista. Eu me identifico em um, a Fernanda se identifica em outro, você se identifica no evangelista. Então, o que você acha que seria como um perfil para uma pessoa evangelista? Para você ser definido como evangelista, eu acredito que você precisa ter essa coisa. Porque a gente sabe que dentro da igreja, muitas das vezes a gente trabalha arduamente em uma coisa, essa coisa não é o nosso dom, e a gente acaba se frustrando, porque a gente não sente tanta facilidade. Quando a gente descobre o nosso dom de fato, flui. Você não precisa trabalhar tanto. Sim, É sim. Deus fazendo através de você. Então, Sim, você não precisa você não vai ter dificuldade. Você se identificou como evangelista. Como você pode dar uma dica para as pessoas se identificarem como evangelista também? Ótima pergunta. Todas as pessoas que vêm conversar comigo sobre evangelismo, ela sempre remete a essa pergunta. A verdade é que muitas pessoas têm crise de identidade, né? E sobre o evangelismo, eu trago muito à prática. Não só sobre o evangelismo, mas eu creio que todos os ministérios. Como eu vou descobrir se eu sou uma pessoa que pastoreia? Pastoreando? Como eu vou descobrir se eu sou alguém que é mestre? Mal pergunte. Qual é o dom dos ministeriais de vocês? Vocês têm entendimento?
Eu me identifico como mestra, não sei se a Estela é a mesma coisa. Eu tenho mestre e, segundo o pastor Jefferson, eu também sou profeta. Aí eu estou absorvendo esse outro dom Essa ainda. informação. Excelente. Eu também me identifico muito como mestre, mas falando sobre evangelismo, realmente para mim foi a prática. Como eu te disse, quando eu me converti, logo cedo eu já fui líder de um GCL, líder de um pequeno grupo. E o que isso me trouxe? Essa experiência que me trouxe. Eu era um jovem de 15 anos de idade, então, pensando aí comigo, eu tinha um GCL que ia cerca de 35 membros, é muita gente para me cuidar. E eu estudava na escola, no meu primeiro ano, a Fernanda estudou comigo, eu tive vários projetos na escola, mas vamos deixar para mais tarde, deixa eu falar sobre isso agora. Mas, trazendo isso, a prática ela é excelente. Marcos 4:3 vai nos ensinar sobre isso. É a tese do texto que, para mim, como evangelista, tá? Mais me toca, mais fala comigo, que fala sobre as parábolas da semente. E as parábolas da semente traz muito sobre o solo, né? A gente sabe que o agricultor ele sai a semear em Marcos 4:3 vai falar sobre isso. E acordou e saiu a semear. Então, trazendo isso em mente, o que eu tenho a dizer? Você tem que praticar, você tem que sair para semear. Jesus, nesse momento, ele está de frente ao mar, e a primeira coisa que eu penso ele falando sobre essas parábolas diante das pessoas, eu imaginando comigo mesmo, Jesus, na frente das pessoas, os discípulos mais próximos a eles, e a demais multidão de longe, ele fala simples e fácil, pratiquem, saiam a semear. A semente já tem aqui a palavra. Porém, o agricultor são vocês. É vocês que têm que trabalhar. É vocês que têm que levar isso. Ele não fala sobre o crescimento da semente. Ele não fala sobre o desenvolvimento dela na terra. Ele não fala sobre adubo, terra. Ele vai falar simplesmente de que você tem que sair. Em Marcos 4:3. Ele vai falar, acorde e sai. A prática. Bem provável que eu creio que vocês aqui no Sentidoologia, que eu acho fenomenal, eu fiquei muito alegre ao ver que a Carol veio na semana passada, os pastores, o Vitor, que é meu discipulador. Sim. Ficou tão excelente a forma com que eles falavam sobre a graça, as crianças, o ministério infantil, que todos eles, eu creio que ambos, uma coisa é sobressalente, a prática. O cansaço, a exaustão de ter que fazer algum serviço. Eles começaram a fazer e depois continuaram porque sabiam que eram bons no que estavam fazendo. Mas eles não entraram nesses ministérios sabendo que ia dar certo. Eles Sim. arriscaram, né? Sim. Então, se você tivesse que dar uma dica para essas pessoas que ainda não sabem em qual ministério elas se encaixam, essa seria a sua dica. Pratica. Pratique. Eu até diria, eu usaria dizer, vai praticando um de cada. Exemplo, pastor, eu quero tratar de uma pessoa com um discipulado. Pare um tempo para discipular uma pessoa. Se você tem facilidade, você vai vendo aonde você vai se encaixar melhor. Evangelista, eu gosto do ambiente de pregar, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Ambos. O que eu quero dizer com isso? Pratique. Nunca deixe de praticar. Eu creio que vocês também estão aprendendo muito como mestre no Sentidoologia. Isso aí desenvolve o seu lado mestre, correto? Demais, com certeza. certeza. De passar uma informação para outras pessoas que a gente sabe, que a gente conhece, mas entender que outras pessoas não conhecem, né? Sim. E ter isso de querer anunciar as boas novas de Jesus, querer anunciar o que ele fez por nós, o que ele fez por outras pessoas, trazer exemplos, né? Para trazer mudança, eu acho. Com certeza. Né? E Excelente. eu comentei sobre novos convertidos porque é nítido que os novos convertidos, eles são os mais fervorosos na questão de falar de Jesus. Porque quando você começa algo novo, você fala, nossa, comecei a academia. Aí você fala da academia o dia todo. Sim. Só que com o tempo, você perde essa euforia, tanto por estar familiarizado com o evangelho, as coisas da igreja, tanto pela vivência, você acaba perdendo essa prática de falar de Jesus. Baseado nisso, você acha que há uma diferença entre os novos cristãos e os cristãos mais antigos na prática do evangelismo? Você acha que os novos cristãos eles são mais fervorosos na prática de evangelizar? Sim. Sim. Com certeza eles são. Só que é necessário o ambiente dos dois. A gente sabe que o evangelho de forma exponencial, ele alcança uma margem muito grande. É o mundo. E ter novos convertidos, eu gosto muito dessa mescla,
isso traz para nós pessoas fervorosas, pessoas que vão atrás, que correm atrás e que almejam isso. E elas são bebês na fé, da qual... O que eu acho mais interessante, olha comigo essa analogia. O que te chamou mais atenção? Um adulto de 25 anos ou uma criança de 1 ano? Uma criança. Uma criança, um bebê, correto? Sim. E por quê? Que é fofinho. Correto, é muito fofo. Por que eles são Traz fofos? uma Eles estão segurança conhecendo. pra gente, Eles né? estão conhecendo aquilo, eles estão familiarizando com tudo. Olha, isso é um celular, isso é uma água. É tudo muito novo. O que traz de contraste para nós hoje? Essa inocência do novo é algo chamativo. Cara, o quão é legal o ambiente onde tem uma criança na família. A minha família é uma família que hoje em dia não temos muitas crianças a menor do que 5 anos. Só que uma família que tem uma criança, eles têm de quem falar. Como é que tá? Como é que tá o crescimento Vira dele? o centro das conversas, Vira. né? Então, é similar a isso, ter uma criança. Quem tem um cachorro, quando novo, você tem 2 cachorros. Tipo assim, o foco é isso, sabe? E de contrapartida, tem uma diferença. A gente tem que ter um ponto que chama atenção. A gente que tem que ter as pessoas que são mais experientes. Elas sabem fazer uma didática melhor, uma pregação melhor e mais clara. Porém, nós temos que ter umas coisinhas fofas para chamar a atenção nossa, sabe? Algo que muitas vezes nem tem muita Bíblia, mas ele entende que Jesus mata. Jesus ama. Jesus mata. Jesus ama. Jesus ama. Jesus tá ali. Eu lembro quando eu me converti, a primeira pessoa que eu preguei foi na escola, foi minha professora. E eu lembro que, tipo assim, ela falou sobre Jesus, só que ela não queria falar que Jesus ressuscitou. Ela queria falar sobre Jesus. Era ensino religioso, eu não sei se tem ensino religioso ainda. Tem? Qual professor Depende. que era? Acho que no eu Jesus lembro. Milton, eu estudei com a Carol. Ah, sim. Depende, Não foi tem na algumas escolas que sim, algumas escolas que não. Sim, e ela queria falar sobre Jesus, só que ela tinha, acho que se eu não me engano, eles têm um parâmetro do qual não pode falar. E eu lembro que ela falou sobre isso e ela não mencionou que Jesus vivia. E eu falei, mas Jesus vive hoje, dentro de sala de aula. E eu lembro que eu fiquei muito nervoso, eu lembro que eu fiquei tipo assim, eu não devo falar O garoto isso. tímido Sim. não se pronunciou. Eu não devo falar. Só que quando eu falei, mas Jesus vive, a professora, a sala inteira, ficou um silêncio muito grande. E na hora que eu olhei pra professora, eu falei assim, meu Deus. O que eu Eu fiz merda. O que eu tô fazendo? E eu me preparei pra aquilo? Não. Tinha alguém me ajudando? Não. Eu sabia que Jesus vive. Jesus vive. E tá dentro de nós. E quando eu falei isso, aquele temor dentro da sala de aula, que todo mundo parou, eu lembro que 5 alunos vieram até mim falando, Jesus vive. Criou, Como assim? gerou Um ambiente dúvida, favorável, né, pra ser evangelizado, por causa da dúvida. Né? Pra debater mesmo. Ficaram curiosos, né? Com certeza. Você já deve ter vivido alguma experiência similar dentro da escola. E quando se fala sobre Jesus numa sala de aula, é porque nós temos um segmento, um padrão familiar dentro de casa. Só que quando a gente vê outro jovem, nosso amigo, falando de Jesus, tipo assim, eu vivo com você há 20 anos, eu sei quem você é, eu sei o que você faz. Eu esqueci de falar, eu tenho 21 anos, tá, gente? Mas cria um ambiente favorável de se conversar. E eu lembro que eu nem sabia onde Jesus estava, se era no Novo ou no Velho Testamento. Não sabia. E as Só que pessoas, falei. elas ficam tipo, mas eu não tenho oportunidade pra falar de Jesus. O meu ambiente familiar e meus amigos, eles são todos cristãos, então eu não vejo tanta necessidade de pregar. Mas todo momento que a gente tem oportunidade. Se você vai ao banco, você tem oportunidade de falar de Jesus. Se você vai fazer compras, você tem oportunidade de falar de Jesus. Eu lembro que a primeira vez que eu falei de Jesus também foi na sala de aula, e você estava presente, inclusive, eu acho que você lembra. Não sei se foi no segundo ou primeiro ano. Primeiro ano. Era uma aula de história. Um professor, a gente estava falando sobre dízimo, sobre a Igreja Católica, a época medieval, um assunto nada a ver com o cristianismo. Mas ele começou a falar de dízimo e começou a falar muito mal de dízimo. Eu, como cristã, não foi tão recente assim que eu tinha me convertido, eu já tinha uma base teológica boa para debater. Eu falei, não, porque tá na Bíblia que o dízimo é legal, não é para alimentar pastor, porque O discurso de quem dele é contra é Sim. normalmente isso. era sobre alimentar pastor e fazer ele comprar carro novo. Mas eu falei, não, o propósito da Bíblia em falar de dízimo não era para isso, era para manter a obra de Deus. E eu comecei a explicar. Só que começou em dízimo e terminou em Jesus.
sabe? As coisas sempre terminam em Jesus quando você fala da Bíblia. Sim. E eu acabei evangelizando as pessoas que estavam no meu redor, tinha 30, 40 pessoas dentro da sala. Eu acabei falando de Jesus sem perceber, sem ser a minha intenção. Então, as oportunidades, elas estão aí, gente. Em qualquer lugar, você aproveita a oportunidade para falar de Jesus, porque isso faz parte da sua vida. Pode não ser o seu dom ministerial ser um evangelista, mas é uma missão de todos nós pregar o evangelho. Então, seja pregando, ensinando, que de uma forma ou de outra foi isso que você fez com seu professor, ensinou ele uma coisa que ele tinha uma visão rasa. E eu não estava na posição de ensinar, eu estava na posição de aprender. Mas você acabou ensinando. Ou seja, com o seu dom, ou seja, simplesmente falar. Pode não ser o seu dom evangelizar, mas normalmente, quando se é novo convertido, eu acredito que por isso que é mais fácil, tudo é novo, tudo você pode falar, tudo você arruma um jeito de encaixar. Independente de você saber como encaixar, como você mesmo disse, você não sabia nem aonde estava Jesus, nem que versículo falar, mas você sabia que ele vivia. Sim. Então, você aprendeu isso, você queria compartilhar isso de alguma forma. Com certeza. E você compartilhou. Independente de ser ou não seu dom evangelizar, do dom do evangelista, evangelizar é uma missão dada para todos nós. Você acha que é um ministério universal? Eu acredito, não evangelismo, eu acredito que tem pessoas que realmente são dado esse encargo. Mas pregar o evangelho a toda criatura é uma missão dada a todos nós. Então, pregar, falar de Cristo da forma que você sabe, seja ensinando, seja cuidando, seja fazendo novos projetos, seja dando uma palavra de Deus para a pessoa, que aí tá todos os ministérios, é a sua forma de falar de Deus. E você vai pregar dentro da sua forma. Exato. Por isso que é importante praticar, né? Porque você tem experiência de tudo um pouco. Sim, né? E você sabe. E Deus decide aonde vai agir na nossa vida. Então, às vezes, eu não tenho o dom de cuidar de ninguém. Eu não sou boa para ser pastora, eu não sou boa em pastoreio. Mas Deus tem uma pessoa que está precisando de ser cuidada. Deus pode me usar para cuidar dessa pessoa. Sim. Então, é importante a gente estar disposto. E assim, pregar é todos nós, independente da forma que a gente faça. A gente precisa pregar. E aí, aos poucos, Deus vai te mostrando, ó, você tem mais habilidade em ensinar, você tem mais habilidade em cuidar, você tem mais habilidade em falar, você tem mais habilidade em comunicar a minha vontade para o outro. Então, aos poucos, você vai sentindo aonde você se sente mais confortável e você vai pregar dentro do seu dom. O Sentidologia. Isso. Eu tava fazendo uma média, eu olhei antes, com certeza. Uma pesquisa rápida. O que acontece? Você já tem 5 episódios? Esse é o 5º. Quinto. Beleza, vamos pro 5º. 4 episódios. Vocês têm uma média de visualizações. Eu não vou falar aqui agora. Porém, essa média de visualizações que vocês têm, e sem contar Instagram, sem contar outros tipos de mídia. Sim. O que eu achei mais interessante, vocês fizeram em quanto tempo? Em torno de 6 meses? Não sei, 3. 4 meses. 4 meses. Vocês fizeram isso tudo num tempo determinado para mim, de 1 ano. Vocês entendem o que é tocar 1000 pessoas? Hoje. É bem difícil. Você entende isso? O que eu quero dizer? Eu demorei muito tempo para chegar numa demanda de pregar para cada pessoa. Vocês, em pouco tempo, olha para quantas pessoas... Vocês são evangelistas? Não. Mas olha para quantas pessoas vocês tocaram. Acabamos evangelizando, né? Entende como isso é universal? É para todos, o evangelizar é para todos. E eu olhando, né, curioso sobre isso, eu fui com certeza falar sobre esses fatos. Falei, quantas pessoas essas meninas evangelizam, essas mulheres evangelizam? E vocês evangelizam muito. Entende como esse encargo também está sobre nós? Sim, com certeza. E eu acredito que uma das partes mais difíceis em pregar a mensagem, né, em pregar o evangelho, a gente ouvir um não, é uma pessoa não querer te dar atenção, ser ríspida. Não, já aconteceu comigo. Eu lembro, gente, eu fiquei muito chateada. Quem me conhece sabe que eu sou muito carinhosa. Sim. Então, teve uma dinâmica no King's Kids, uma dinâmica não, né? Um impacto no King's Kids, que é um projeto que nós temos aqui na nossa igreja de evangelismo, com um cunho mais missionário e evangelista. E esse impacto, a gente saía com cartazes escrito, eu posso orar por você e posso te dar um abraço. E ninguém aceitou o meu abraço. Onde você tava? Gente, eu fiquei muito... Foi aqui no bairro foi mesmo, do Enem? Industrial. Não? Não, foi não. Antes de vir para essa igreja hoje que eu estou,
eles tiveram esse impacto e oraram No por Enem. mim. Aham, oraram por mim. que Também legal. também já tivemos esse impacto no Enem, mas esse eu lembro que eu fiquei muito triste, porque assim, ninguém aceitou. A oração às vezes até aceitava, porque ninguém. Assim, eu acredito e eu entendo que no dia de hoje, infelizmente, é tudo muito perigoso. A gente não sabe quem é, a gente não sabe a pessoa que tá vindo até a gente. Então eu entendo. Algumas pessoas serem resistentes ao toque, serem resistentes a um abraço. Então, a oração ninguém negou. A oração todo mundo pôde orar, só não podia encostar. Não tinha imposição de mãos. Não era pandemia Não ainda, era. não. Não, não era não. Não tinha imposição de mãos nem nada, mas o abraço, eu lembro que ninguém aceitou meu abraço. E isso foi muito Sério? marcante pra mim, porque eu sou muito carinhosa e isso me machucou muito. E me fez, assim, aos poucos, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e me fez entender outras coisas, né? A marca que o mundo tem, o tanto que o mundo tá machucado, que tem medo de um abraço, um simples abraço, o tanto que as pessoas estão deturpadas. Mas, enfim, eu ouvi não, vários não. Sim. E isso é o mais difícil. A gente tá doido pra compartilhar a palavra e a gente é Barrado. barrado, né? podado. Uhum. E como você vê isso? Você já teve essas experiências? Já. Alguma experiência assim? Sim. Compartilha com a Em gente. 2017 eu fui para Paraná e eu não sabia disso. Muito interessante. Eu não sabia que a região mais ao sul, as pessoas não têm tanto toque. São mais frias. E é um costume europeu, né? E eu achava que era como aqui em Minas, né? A gente chega abraçando, cumprimentando Uhum. antes da pandemia, tá, gente? A gente tinha OMS esse costume. E a primeira pessoa que eu tive em entendimento de eu vou pregar, eu acabei de descer do Do aeroporto? do aeroporto e eu peguei minha mala e fui pregar. A primeira pessoa que eu vi, eu falei assim, você quer saber? Já tô aqui pra evangelizar, vou evangelizar todo mundo, né? Aí, na primeira contada, eu falei, oi, uma dica que eu sempre dou é educação. A educação é fenomenal. Se você quer abrir portas para um começo de um evangelismo, seja educado. As pessoas querem evangelizar de uma forma que as pessoas não agradam. É muito bom estar com pessoas educadas. Mas como foi esse impacto para mim? Voltando à pergunta. Quando eu cheguei no lugar e falei sobre Jesus, e eu cheguei falando, e aí, tudo bem? Estiquei o braço. A pessoa recuou. Eu vi isso. Eu já tinha uma experiência. Na hora que ela recuou o braço assim pra mim, eu falei, opa, o que aconteceu? Ela não gostou de Não mim. gostou. Aí eu, beleza, era um homem. Aí ele tá assim, o que posso te ajudar? Aí eu, se eu falar sobre Jesus, sabe quem é? Tudo bem, bom dia, perguntei isso antes. Como é que eu faço? Eu sempre faço uma pergunta descontraída, tipo assim, como é que eu faço pra chegar em tal lugar? Uma coisa normal, né? Isso, Coisa do é dia a uma coisa dia. normal. E eu fiz essa pergunta, joguei no ar, ele me respondeu. Eu lembro de ter voltado e falei, mas você conhece Jesus? E ele meio que fez assim, cara, eu não sei de onde você vem, mas eu não quero falar sobre. Nossa, deve ter cortado seu coração. Foi o meu primeiro dia fazendo missão. E tipo assim, eu cheguei já, eu falei, Deus, isso não é pra mim. Não sou evangelista. Acabei de descobrir. Mas você entende que isso também é cultural? Porém, a mensagem é única, é Jesus. Eu tinha que levar Jesus. Ele recusou. Ele teve a mesma coisa de você, se sentiu mal. E, tipo, pra gente que é essa linguagem também do toque, né? Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor. Quem quiser ler, lê, por favor, é um bom livro. Mas o que acontece? A gente também tem que entender as formas que as pessoas são ensinadas, né? Sim. E alguém não querer é normal. 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas. Alguma pessoa vai falar não. Exemplo, eu já orei para alguns cadeirantes, algumas pessoas que têm deficiências na perna. E já recusaram. E não foi uma nem duas vezes, foi diversas vezes. Mas o que ele sofreu? A gente não sabe da história. Não sabe. Sim, não sabe. E eu lembro que, contando essa, eu lembro que eu tava dentro do ônibus, entrando no ônibus, e o ônibus estava cheio. Pra gente que mora aqui no Jardim Industrial, a gente sabe que daqui pro centro o ônibus vai cheio. Eu lembro que eu tava indo pro Cefet, tava estudando, tava no meu primeiro ano lá, e eu cheguei e falei, vou orar por ele. E meu coração tava pulando, assim, por dentro. Eu falei, gente, abrindo o jogo e sendo sincero, você sempre vai ficar nervoso. Pode existir alguma pessoa que não fique nervoso? Possa existir. Mas eu creio que é muito difícil. Uma das minhas referências, que é o Gabriel Cantarino, ele falou em um outro podcast que ele também fica nervoso. Se ele há 10 anos fica, por que eu não posso ficar? Entende? É um temor muito grande. A gente não sabe como a pessoa vai receber, a gente não sabe como a pessoa vai reagir a isso. Então é normal, tipo, ser um evangelista e ser tímido, por exemplo.
Sim, a gente entende que muitas vezes as pessoas criaram na própria cabeça de que o evangelismo precisa ter um perfil alegre, um perfil sempre comunicativo o tempo todo. Extrovertido. Mas não. Eu conheço pessoas que são extremamente tímidas e que hoje pregam para milhares de pessoas no YouTube. Gente, não para milhares de pessoas, mas a gente é tímido e faz essa coisa. Entende que existem várias formas hoje? Sim. E o que você acha que faz um evangelismo ser bem-sucedido? Tem alguma chave na Bíblia que é o evangelismo certo, que é a coisa certa de se fazer? Tem coisas certas e coisas erradas a se fazer? Sim, a mensagem principal, como eu disse que está em Marcos, para mim, é o versículo-chave sobre evangelizar. Ele fala sobre realmente alguém que vai sair a levar semente. Para de começo de conversa, sair para levar a semente é importante. Ter a disposição de ir. De levar a semente. Quantas sementes são colocadas dentro de você sobre o evangelho? Você deve expor isso. Eu acho que é o começo de tudo, sabe? Retrair isso acumula alimento com você. A gente sabe que de 100%, vamos colocar numa porcentagem, apenas 25% cresceu. Um bom solo. Então, vamos colocar de 10 pessoas, 2, 3 ficarem, corresponderem à tua mensagem, que a mensagem principal é Jesus. Você tem que falar sobre ele. É sobre ele que Foco na mensagem, não nas pessoas. Isso. Jesus é o centro. Quando você for pregar sobre o evangelho para uma pessoa, fale sobre Jesus, quem ele é, característica do que ele foi. Ele é muito grande. E a gente sabe que de início, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia vai apontar para Jesus. Então eu não preciso atualizar, contextualizar algo. Eu preciso simplesmente aplicar a mensagem em Jesus. Mas você concorda que a pessoa ela tem que estar preparada para um debate? Porque às vezes a pessoa que ela vai evangelizar é um teólogo. Ele Sim. é um teólogo, um historiador. Ele não acredita em Jesus, mas ele conhece a Bíblia. Ou já foi cristão e não é mais. Então, você tem que ir preparado também. Sabe, conhecer a Bíblia, saber da mensagem. Para que caso haja um conflito, um debate, você saiba responder aquela pessoa. Saiba se posicionar. Né? Por isso que Deus busca pessoas que manuseiam bem a palavra dele. Eu, no começo de tudo, eu lembro que eu pegava a Bíblia e eu não sabia. Não sabia, como eu te falei, eu não sabia onde estava Jesus. Só que eu tinha uma vontade no meu coração, que foi gerada de acordo com o tempo. E eu sei que Jesus gerou isso em mim. Eu lembro de passar horas no meu quarto lendo a Bíblia. Só que eu quero dizer que a gente nunca se sente totalmente preparado. Sim, com certeza. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar. A gente não sabe com quem a gente vai falar. Só que eu ouso te dizer que existem mais pessoas sedentas pelo querer do que o não querer. Hoje, nesse atual momento. A gente usa o GCEL, né? Como a nossa forma, o nosso mecanismo de andar como igreja. E tive vários amigos no começo dessa caminhada no GCEL. E eu lembro que o GCEL foi um GCEL incrível. O primeiro GCEL nosso deste ano, uma pessoa aceitou Jesus. Essa pessoa, eu tenho seguido ela no discipulado. E eu lembro que, olha como é simples. Eu simplesmente falei, cara, você entende quem é Jesus? Não entendo quem é Jesus. Você quer conhecer mais sobre Jesus? E o que ele faz? Ele sim. Então, o que eu tenho a dizer para nós hoje? Existe um Jesus a ser apresentado. Sim. Existe um Jesus a ser conhecido. E como eu consigo achar ele? Bíblia. Independente se for um teólogo ou se for alguém formado em alguma especificação, eu sei que a gente tem que manusear bem. E de fato, nós temos que manusear bem. Só que nós temos que ir entendendo que Jesus é único, ele é o centro do evangelho. Entendendo Jesus como centro do evangelho, usa ele como margem da sua pregação. As discussões vão ser geradas em torno de Jesus. Jesus é a resposta para tudo. Vocês creem nisso? É sobre isso que a gente fala sobre o evangelismo. E focar mais, não focar na resistência das pessoas que vão ter quando você chegar lá, mas focar, tipo assim, vai ter alguém que vai estar aberto. Sim. Sabe? Sim. Focar no positivo, eu acho, né? E é interessante você ter falado de Jesus, porque, pra mim, Jesus foi um dos maiores exemplos de evangelistas que tiveram na história. Por onde ele passava, ele, sabe, se comunicava com milhares de pessoas eram salvas, pessoas criam que ele era o Filho de Deus. Então, assim, foi um homem tão significativo que a gente fala dele até hoje. 2.000 anos depois a gente fala dele até hoje. Então, assim... ele comissionou a gente, antes dele subir aos céus, de pregar o evangelho, né? A grande comissão. Então, ir de pregar o evangelho a toda criatura.
Então, assim, além de comissionar a gente, ele também deixou um manual de instruções de como fazer? Existe uma fórmula, uma chave do evangelismo de Jesus? Existe. Ele propriamente nos ensina como tem que ser. Ele andava sozinho? Não, Ele tinha uma equipe. sim. Ele tinha uma logística. Vendo biblicamente falando, a gente sabe que ele saía logo cedo. E acho engraçado, eu não falando sobre isso em ponto, mas Jesus era um causador de problemas. Aonde ele estava, a gente via que ou ele era resultado e resposta de uma situação, de um problema, que foi o que grande parte das vezes aconteceram, ou Jesus chegava e acontecia algo muito extraordinário, algo que muitas pessoas não concordavam e que muitas pessoas se maravilhavam e o seguiam. Só que existiam as pessoas mais próximas. Se eu pudesse dar uma dica de uma prática bem simplista, não ande sozinho. Tem uma equipe. Discerne isso entre uma equipe. Começa entre você e um amigo seu. Um dos amigos meu da minha igreja atual é o Luan. E a gente fez um movimento há um tempo atrás, e foi a primeira vez dele, assim, dessa forma. A gente foi levar mantimento para alguns moradores de rua. Eu lembro da gente ter pegado um ônibus, a gente ter saído para um hospital antes da pandemia. E eu lembro que ele orava pelas pessoas muito tímido. E ele lembra que ele tava assim, e o Luan não é tímido. E ele conversava com o pessoal e falava tipo assim, e aí, tudo bem? Posso orar por você? Só que depois de um tempo, ele soltou. E começou a ir. Só que ele já tinha uma base de como evangelizar, ele sabia, ele tinha escutado falar, só que ele ainda não tinha uma prática constante. Eu sei que isso é moldado na gente de acordo com o tempo. Então, em tese da pergunta, praticidade com algumas pessoas é fundamental. Jesus, ele traz para nós uma equipe, um corpo, igual vocês são mestres, eu sou evangelista. Eu posso pregar e, de toda forma, eu posso trazer vocês para ensinar essa pessoa como deve ser feito. Então, trabalhar em grupo é importante para trazer isso. Cada um tem uma função no corpo, né? Então, se tiver pessoas que atuem nessas funções, vai ser muito mais fácil. Sim. Uma pessoa não vai ficar encarregada sozinha, né? Sozinha. Isso é muito importante. Sim. O que é muito interessante, porque aí todos nós trabalhamos. Não deixa simplesmente só uma pessoa trabalhando sobrecarregada. Vocês já tiveram algumas desavenças sobre como vai ser. Só que no final vocês conseguiram conseguir o que deve ser feito. Sim. E fizeram. Eu vou te falar porque, tipo assim, a gente abraçou o projeto de Sentidologia, mas a gente não tinha certeza se ia dar certo. Sim. A gente foi na cara e na coragem, porque o desejo de fazer era maior do que o medo de fracassar, eu acho. Sim. Jesus é a esperança. É por ele que nós fazemos tudo. É por ele que eu vou passar uma vergonha ou não. É por ele que eu vou tentar ou não. É sempre legal a gente ter essa base de Jesus está me apontando para isso, eu vou fazer. Iago, mas quando eu vou evangelizar, eu preciso sentir algo? Claro, são momentos e momentos. Às vezes você vai sentir. Porém, existem momentos que simplesmente ao olhar para a pessoa, ao ver a pessoa, você vai conseguir. É claro, evangelizar a palavra de Deus ela é muito da hora. Por quê? Quando você começa a falar sobre Jesus e as pessoas não conhecem sobre ele, quem ele é, a respeito dele, eles imaginam que seja um cara muito overpower, Superman, Batman. Só que ele foi humano. Será que Jesus também não tinha momentos de timidez? Será que ele era um cara falante, ou um cara mais retraído? Porque a gente vê os frutos dele, né? Sim. Mas a gente não sabe Jesus, ser humano, no secreto, sozinho, sabe? Então, às vezes, Jesus também tinha, não gostava de falar tanto. Mas aí a gente só vê os frutos, sabe? Sim. Então, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Sim. É legal porque a gente sabe de Jesus desde quando começou seu ministério. A gente ouve muito pouco sobre falar sobre Jesus quando era mais novo. Mas eu imagino que Jesus tinha um perfil comunicador. Não por causa do resultado dele. Hoje a gente... Grande parte da América, em seu exponencial, grande parte da Europa. A gente sabe que no Oriente a gente tem pouco. Até a África do Sul. Os continentes em si ouvem muito falar sobre Jesus. Existe uma grande parte que nunca ouviu falar sobre ele. Mas, se com 12 anos eu converso com os mestres da lei, os doutores da lei, na sinagoga, eu tenho um perfil comunicativo. Eu tenho um perfil comunicativo. Não sei vocês. Não era tímido. Eu acredito que não seja timidez a palavra certa.
Porque depois que a gente faz, depois que a gente pega a experiência, Sim. a gente tem um medo, mas eu não sei se esse medo se caracterizaria nessa palavra de timidez. Porque a gente vê Jesus prestes a ser crucificado, ele chorando e pedindo a Deus para afastar esse cálice dele, se possível. Sim. Então a gente vê que Jesus tinha um certo medo. Sim. Não Ele sei era se humano, ele esse era humano medo também. poderia ser classificado como uma timidez. Ele sabia que o que ele quisesse fazer, ele fazia. Mas ele sabia que teria corações que estariam dispostos e que não. Ele sempre tinha Eles- cautela, né? Então, ele era Sim. 100% homem, porque ele tinha medo. Mas ele também era 100% Deus e sabia o que iria acontecer. Então, assim, eu acredito que timidez não seja a palavra certa. Como a gente também. Timidez chega em um certo período e timidez não é a palavra certa. Eu acho que... Não sei qual palavra seria, mas não seria timidez. Sim. Aham. Mas seria algum tipo de medo, algum tipo de vergonha. Também acho que vergonha não seria a palavra certa, mas algum tipo de medo. Ressaltas, né? Algum tipo de ressalva do que vai acontecer no nosso caso. Então, acho que assim, a gente, enquanto cristão, a gente sabe das coisas. A gente sabe que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. A gente sabe que para se evangelizar, a gente vai ouvir não, a gente vai ouvir sim. Sim. E a gente sabe que a gente está indo num campo que não é nosso. A gente está indo para um mundo que não é o nosso lugar. Sim. Então, a gente sabe que lá a gente é um estrangeiro e lá não é o nosso lugar. Então, é normal a gente ter esse medo, que não sei se seria bem timidez, porque muitas das vezes a gente está preparado, a gente sabe, a gente já estudou muito, a gente sabe debater com qualquer tipo de pessoa, mas a gente vai ter esse receio. Acho que seria essa a palavra certa. Sim. Receio. Achamos. De o que vai ser, de como vai ser. Porque a gente sabe que a gente está entrando num terreno que não é nosso. Sim. Já foi nosso, mas hoje não é nosso mais. Foi dado para Satanás. Então a gente sabe que não é o nosso lugar. E você, como evangelista, encontrando com diversos tipos de pessoas, vendo moradores de rua, não sei se, mas acredito que você também já deve ter ido fazer visitas em hospitais, indo em presídios. Assim, evangelistas normalmente vão em todos os tipos de âmbitos da sociedade. Então, você vê um mundo espiritual muito mais real do que o mundo natural. Como que você acha que pode lidar com esse contexto da sua vida espiritual, da sua santidade em relação a ir para um terreno que você sabe que você pode ser acusado, que você pode ser minorizado, minimizado, sempre erro essa palavra. Minimizado em relação a outras coisas, a coisas que você já fez, a coisa que você faz, porque a gente sabe que Satanás tem esse poder de jogar coisas na nossa cara. Sim. Como você lida com isso? A sua santidade, a sua espiritualidade, para chegar em um terreno que você sabe que não é seu? Simplesmente identidade. Você é. Cristo já abriu todo o caminho para você seguir. Entendendo que você não pisa em um lugar onde Deus não quer que você esteja. É claro, você sempre tem que ter o entendimento de que Jesus, ele antes de você ir, ele já chegou nesse lugar. Voltando, por exemplo, da criança, os pais não deixam a criança ir para qualquer lugar. Correto? Sim. Eles levam a criança até o lugar, até que ele aprenda a ir até aquele lugar sozinho. Eu lembro que eu treinei futebol desde os meus 4 anos de idade. Eu sou desde muito pequeno. E minha mãe me levava aos treinos. Só que eu fui mais ou menos fazendo uns 10, 11, 12 anos. Minha mãe me levava até um certo ponto e o resto eu ia sozinho. Passando a idade, 14, 15 anos, eu já ia sozinho. No começo, é muito importante você atentar para esse direcionamento. Você ter líderes da qual vão te ajudar. Exemplo, minha primeira líder e discipuladora foi a Marlice. Ministerialmente, eu vejo ela como uma pastora, tá? Ela conseguia retrair muito bem as pessoas. E eu lembro que eu evangelizava, ela sempre me falava, me dava um direcionamento, porque eu estudava, e ela não, ela já era uma dona de casa, ela arrumava as coisas em casa, e ela não tinha muita comunicação com os jovens. Eu gosto muito de trabalhar com pastores, não nego, porque eu evangelizo e logo entrego para eles cuidarem. Não tô falando que eu despacho a pessoa, não. Mas o primeiro papel que foi meu, eu meio que já fiz. Então eu tenho que dar para o corpo funcionar. Eu tenho que funcionar dessa forma. Eu trago pessoas para que esse corpo funcione. E eu lembro que ela tinha um perfil muito da hora, que ela era muito carinhosa.
muito carinhosa. Ela sempre recebia pessoas com muito abraço, igual você. E ela realmente ficava chateada quando eu não abraçava ela. Vamos supor que eu tava pregando, tava corrido. E ela falava, você não vai me dar um abraço hoje, não? Só que todos os jovens que eu trazia da escola pra essa célula, pra esse pequeno grupo, eles falavam, cara, ela é incrível. Olha como ela abraça a gente. A pergunta em si, levar pro lado espiritual, em que eu tenho que fazer, disciplinas espirituais, elas são necessárias. Oração, jejum e leitura da palavra. A gente sabe que no Antigo Testamento a gente tem o tabernáculo, o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio em si. A gente sabe que a gente tem toda a composição. O que eu quero dizer, hoje você carrega o Espírito Santo dentro de você. Então, naturalmente, trazendo essa alusão para os dias de hoje, você está no Santo dos Santos. Você está do lado de Deus. Então você, como ministro, como sumo sacerdote, que eram as pessoas que, por conta disso, anualmente eles iam até ali, você está nesse lugar. Você está nesse lugar do lado de Jesus. E você estando do lado de Jesus, você é santo. Você tem de onde ele habita. Entende? Você tomando cuidado com aquilo que deve ser feito e entendendo que isso vai intensificar a sua identidade para o reino que é vindo, que é vindouro, a gente sabe que Jesus vai voltar. E entendendo isso, você tem essa identidade. Eu sou um filho amado. Entendendo isso, eu sei onde ele vai me colocar. Eu sei onde ele quer que eu vou. Então, você acha que é importante para lidar com a questão espiritual? Ter uma cobertura espiritual, né, de líderes, de pastores que te Com acompanhem. certeza. Ter disciplinas espirituais, que é oração, jejum e leitura da palavra. E também acreditar na identidade que você tem em Cristo. Que você Saber carrega. a sua identidade. Entendi. Então, isso para você é fundamental, é o que faz total diferença. Isso. Você já passou por alguma experiência em que houve uma batalha espiritual, que você viu que realmente aquilo não era natural, aquilo estava envolvido com o espírito? Sim. Eu lembro que no meu primeiro ano na escola você estava. Culminou para mim no ano que antes, né, um ano antes desse acontecido, eu passei uma grande batalha espiritual mental. Eu lembro que eu tive várias consultas, indo com certeza ao psicólogo, e era muito difícil para mim lidar comigo mesmo. E era o meu segundo ano de conversão. E eu me perguntava, por que eu estou passando isso? Eu não entendia o que eu estou passando isso. A gente entende que a gente passa por vales espirituais. E esses vales nós temos que passar também. A gente entende esses vales e montes. E eu tive que passar por esse vale, mas sem entender o que eu passava. E eu lembro que... Eu não sei vocês, mas eu sou muito chorão. Muito chorão. Também sou. Sim. E eu igual, depois desse momento que eu tive, igual eu falei, meu primeiro momento evangelizando, meu primeiro momento como evangelismo, tendo certeza disso, eu chorei muito. E eu lembro que eu entrava no meu quarto, chorava bastante. Qualquer palavra que eu lia na Bíblia, eu já estava chorando. E eu estava sofrendo uma batalha espiritual muito grande. E a minha líder, junto com meus pastores, eles sempre iam na minha casa, eles sempre traziam um ambiente de ensino. Cara, você está passando por uma batalha espiritual, aproxime-se dos seus líderes. É fundamental. Tenha um discipulador, por favor, tenha um discipulador, eu sempre cobro muito disso. Aos jovens da igreja, se você quer ser um evangelista, quer descobrir o seu ministério, procure alguém que te discipule. Alguém que você entenda que ele tá à sua frente em experiência espiritual. Procure seu pastor, que ele vai te direcionar para algum líder. Entende? Mas trazendo isso de contrapartida, eu tive essa batalha, mas mal eu esperava que eu pregaria pro meu diretor da minha escola. Na época, vice-diretor, né? O diretor era uma mulher. E que Foi o Ivan? Ivan. Isso. E que ele teria aceitado Jesus. E hoje, ele sempre me chama no WhatsApp. Depois passou a ser o Bruno. E eles sempre me chamam falando sobre isso. Sobre, Iago, você tem que vir aqui na escola pregar o evangelho. Não tivemos escola esse ano, porque a gente ficou parado por conta do Covid. Só que, entende que eu tive uma identidade, eu tive uma cobertura, eu tive algo que antecipou bastante. Eu estava tendo uma crise muito grande, só que eu tinha uma certeza. Eu lembro de uma pregação, talvez vocês conheçam, João Paulo, do Céu na Terra Movement, Brasília. Eu lembro que eu fui numa pregação dele e ele falou, é momento de você se preparar. Que há chegado o tempo onde você vai pregar para suas escolas. Eu segurei muito aquilo para mim. Eu lembro que por muito tempo eu fiquei tipo assim, onde eu vou pregar? O que eu vou fazer? Eu tava de férias, tava na minha época de férias ainda.
E eu cheguei na escola no outro ano, meu primeiro ano. E, tipo assim, o primeiro ano, para um jovem, é tipo, Tudo novo, uau, né? eu vou ter armário na escola. Uhum. Essas coisas, mas não foi bem assim. Só que só de eu ter pregado para pessoas relevantes dentro da minha escola, e eu com 16 anos, para pessoas de 50, 40, 30 anos, para mim é gratificante. Para mim é de extrema importância. Então, eu tive uma batalha, eu tive uma crise, só que eu confiei. Nós temos esses vales, nós Não temos que ter o passar por medo de eles. pedir ajuda, porque a gente não é tão santo que não possa ajudar e que não possa pedir ajuda também, Ajuda. né? Sim, Deixar as pessoas cientes, recorrer aos seus líderes, né? sim. E é muito legal, porque mesmo ele sendo seu diretor, que está acima de você, você não teve medo de conversar com ele. Sim, exatamente. E acabou que você foi referência, que hoje ele te chama para ir para lá, para falar para mais pessoas, Sim. porque você fez a diferença na vida de uma pessoa e essa diferença vai transformar a vida de outras muitas pessoas. Com certeza. Sim, E essa é a vida de evangelismo. Ele é evangelista. É preparar pessoas que no futuro podem ser evangelistas também. verdade. Né? E é muito falado, não é o que eu acredito, mas é muito falado, que para você ser um bom evangelista, para você ter um evangelismo bem sucedido, é se adequar a mensagem, adequar o evangelho para o contexto em que ela vai ser falada. Por exemplo, eu preciso modificar a Bíblia porque tal pessoa vai ficar mais agradável para aquela pessoa. Então, você emite algumas coisas, fala outras, para que aquilo se torne mais agradável. Só que muitos evangelistas da Bíblia, que são exemplos, eles eram contraculturais. O que isso quer dizer? Eles não iam na onda do que estava sendo falado na época. Eles não estavam indo na onda da cultura. Eles fizeram a diferença, foram um marco, e por isso eles foram perseguidos. Então, eles não se adequaram. Eu vou falar isso, vou separar essa parte boa que eles vão gostar de ouvir, e essa parte eles não vão gostar, então é melhor omitir. Não, eles sim. focavam na mensagem, falavam o que eles tinham aprendido, e por isso foram perseguidos. Você acha que o evangelho, ele por si só é completo? Ou você acha realmente que o evangelho precisa ser adequado para o contexto em que ele será inserido? Jesus e o evangelho é completo. Eu não necessito de alterar algo para agradar alguém. É exatamente o que você falou. Assim como John Wesley, assim como Jonas, assim como João Batista, Jesus, os períodos, eles eram contrapostos. Realmente, tipo, o que eles pregavam e o que eles faziam, a sua forma de vestir, a forma de conversar, muitas vezes não era de acordo com o tempo. A época. E o que eles tinham em mente para fazer da forma que eles fizeram? Eles simplesmente pregaram a mensagem de Jesus completa. Não precisaram contextualizar, não precisaram alterar nada. Eles simplesmente falaram aquilo que está ali. Ainda consigo usar o Velho Testamento, mesmo passando 4.000 anos, 5.000 anos? Consigo. Eu preciso de uma contextualização? Não. Eu preciso de apontar para Cristo. Porque ele é o fundamento do início ao fim da Bíblia. Entende? É óbvio, nós usamos sim. O cristão tem que entender que o Velho Testamento, ele é sim, aonde ele vai buscar fontes históricas. É sobre a nossa origem. Nós temos que aprender sobre a nossa origem. Sim, com Mas, certeza. de igual modo, nós temos também que entender. Jesus aponta também no Velho Testamento. Por mais que passou 4.000 anos. Aí a gente sabe, são diversos autores e todos eles alinhados e eles conseguem propagar sobre alguém que realmente... Eu acredito que não é o que se fala, é a forma que se fala. Sim. Você não vai deturpar a Bíblia, né? Eu acredito que a gente pode contextualizar a mensagem, mas a gente não pode adequar ela. Sim, A gente pega um contexto que estava inserido lá no Antigo Testamento e contextualiza para hoje, os dias atuais. Isso a gente não tem problema nenhum de fazer. Mas eu não posso adequar a mensagem, simplesmente apagar aquela parte, porque aquela parte não convém ser falada hoje, porque hoje está tudo diferente, hoje está tudo mudado. E a gente precisa adequar Deus segundo a cabeça de cada um. Eu acredito que a gente pode contextualizar. E é muito válido para a gente conseguir fazer uma aplicação pessoal. Então, eu consegui contextualizar a história de Oséias, que casou com uma prostituta, para hoje, nos tempos atuais. E quem que é a prostituta? Quem foi Oséias? O que isso quer dizer? O que isso quer fazer? Então, eu vou estar pegando um texto e trazendo ele para minha realidade. Para que a pessoa entenda. Para que a pessoa entenda. Sim. Mas eu não posso simplesmente apagar aquilo e falar assim, não,
a esposa de Oséias não era uma prostituta, porque uma prostituta, do jeito que ela era falada, é uma pessoa muito ruim. Do grego... Sim. Então ela não era era prostituta, ela era uma mulher que tinha escolhas erradas, porque eu não posso usar essa palavra mais. Eu não posso simplesmente apagar. Não, a história de Oséias, ela fala muito sobre uma coisa que não pode ser falada. Então vamos tirar o livro de Oséias da Bíblia, porque não pode. Então eu acho que isso a gente não pode fazer. Não pode. A gente não pode simplesmente apagar histórias, apagar contextos históricos. A gente pode pegar o contexto e trazer para a nossa vida. Porque isso fica na parte da interpretação também. Sim, a gente vai ter diversas interpretações. Tanto que nós temos teologias para diversos gostos, diversos tipos, para você conseguir encontrar a sua linha que você vai achar o certo. Sim, sim. E esse entendimento é muito legal. Por quê? Vamos supor que você vai comunicar com alguém que fala inglês, a língua mais falada hoje. Sim. Se você não entender a linguagem, se você não entender que isso ali pode acontecer, como é que você vai expor essa mensagem? Uhum. Você precisa aprender, você precisa entender. Se você fala hoje espanhol, na Europa é muito comum ter essa divergência, mas ainda assim tem essa comunhão. A gente sabe que tem pessoas que falam 5, 4, 10 línguas. Uhum. E é muito comum na Europa. Só que vamos supor que nos Estados Unidos, onde as pessoas falam mais uma língua apenas, vamos colocar mais o Canadá, que está mais ao norte. A gente sabe que essas pessoas são centralizadas numa forma de falar. Quando há uma mixigenação muito grande de palavras, a gente consegue entender. A gente consegue ter uma formalização um pouco melhor. Mas quando simplesmente ela entende somente uma linguagem, é muito difícil. Então, como eu faço para me entregar isso? Realmente fazendo isso que vocês falaram. Eu preciso contextualizar com aquele ambiente. Eu não posso alterar a mensagem, de forma alguma. Sim. Ela é limpa, ela é clara e eficaz. Até porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Sim. Então, se eu cortar alguma coisa da mensagem, eu estou impedindo que ele age de uma forma completa. Sim. Pode ser que Deus amou o mundo, mas eu não entendo que ele entregou o filho dele de um jeito que é sacrifício. Uhum. Então eu coloco a parte boa, Deus amou o mundo. Mas ele não coloca a parte sacrificial, ele teve que entregar o filho. Então se eu entrego só o que Deus é bom, eu estou entregando uma mensagem à parte. O que a pessoa não vai entender na sua totalidade. E o que Jesus quer é que todas as pessoas entendam quem ele é na totalidade. Você gostaria de entender quem é Jesus somente por parte? Não, por completo. A nossa vontade de ir para o céu é para conhecer Jesus por completo. Para conhecer Deus por completo. Eu vejo todos os cristãos falando, cara, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Jesus. Uhum. E é isso a mensagem. Eu não posso cortar, tipo, Jesus era assim, 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 mas ele só fez isso. E mesmo se na Bíblia tiver A e você falar A, Uhum. a pessoa que vai receber vai entender a B. Sim, Sabe? ela já Sim. interpreta de alguma outra forma. Eu acho bem válido a gente trazer o contexto. Vocês querem água? Não, Obrigada. eu ainda tenho aqui. Obrigada. O que eu acho que não pode fazer tem uma pessoa que eu sigo que fala muito isso. Texto fora do contexto para virar pretexto. Então, isso aí a gente não pode fazer, porque a gente está tirando o contexto. Sim. Mas se a gente traz todo o contexto e contextualiza com a sua vida para fazer uma aplicação pessoal, é super válido. A gente não pode tirar o contexto, a gente não pode tirar uma parte da história. Uhum. E a gente vê na Bíblia diversas pessoas que foram usadas por Deus para a conversão de uma nação, para a salvação de uma nação, para alguma coisa mirabolante acontecer, Deus utilizou fulano de tal. Sim. Utilizou alguém. Ele sempre utilizou de pessoas. Sejam profetas, sejam sacerdotes, sejam reis. Ele sempre usava, até pessoas comuns, ele utilizava para salvar e para fazer alguma coisa. Sim. Na Bíblia, você tem alguém que, tipo assim, nossa, essa pessoa é o meu exemplo de evangelista, tipo, fulano de tal. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo, mas, né, tirando Jesus, fulano de tal, nossa, se eu for metade de fulano de tal, eu já tô feliz no que eu for fazer. Um exemplo bíblico e um exemplo na nossa atualidade, por mais que, né, já esteja morto e tudo, mas um exemplo mais atual para trazer pra gente. Sim. Eu mencionei ele logo antes. Jonas, tem o João Batista, mas Jonas pra mim foi o que mais fala comigo. Eu comecei a ler a Bíblia do Velho Testamento e Jonas pra mim foi o cara que tipo, mais me impactou. No contexto geral que a gente sabe, ele foi engolido pelo grande peixe e logo após ele foi para Nínive, a um lugar onde a gente sabe que as pessoas lá eram bárbaras. Só que ele teve a coragem de ir. E ter uma nação aos pés do Senhor é algo fenomenal. É o que a gente traz hoje como avivamento, né?
E o que eu acho mais interessante é que são poucas páginas. Existem pessoas que vão fazer coisas extraordinárias. E vai ser poucas coisas que a gente vai olhar. E você não conhecia a história de Jonas, você conheceu os frutos de Jonas. Sim, E Jonas poderia ser qualquer pessoa. sim, é verdade. É verdade, Né? a gente tem que ter em Porque não foi relevante pra aquele momento falar quem era Jonas. quem era, isso, A o que ele história fazia. toda, né? É. Isso, e pra mim foi fundamental saber o que ele fez e tudo o que ele fez e o resultado que ele teve. É óbvio, nós como o nosso olhar simplista, a gente olha os resultados como consciência de algo que foi excelente, algo que deu certo. Porém, existem pessoas que pregou para uma pessoa e foi totalmente relevante. Barnabé falando para Paulo, vamos Sim. colocar dessas formas. A relevância do qual a gente traz, para mim, hoje, o meu maior exemplo bíblico, claro, Jesus, tirando Jesus, Jonas. Agora, sem ser fora da Bíblia, eu creio que Billy Graham. Eu já vi todos os documentários do Billy. E o Billy, para mim, é a minha maior referência hoje, é claro, internacional. Nacional, eu tenho o João Paulo como referência. São pessoas que eu tenho acompanhado de ver, ler pregações. Uma das pessoas que me incentivaram a aprender inglês foi o Billy Graham, porque eu não conseguia entender as pregações dele em E inglês. a minoria é legendada ou Isso. traduzida. Porque ele é mais antigo, né? Sim. Aí eu lembro que eu olhava no YouTube e falava, cara, eu preciso aprender sobre os sermões dele, eu preciso entender, e eu não tava entendendo nada, então eu precisava aprender um pouco mais. Eu tenho outros também, eu tenho o Low Engle, é um missionário, alguém sabe, a galera conhece ele muito como um dos líderes e cofundadores do Descend. Legal, não sabia disso. Não sabia? Ele é um cara excepcional, depois você segue ele. E que traz muito uma visão evangelística. É óbvio, as pessoas que eu sigo, que eu admiro, são evangelistas. E para mim fizeram um papel fundamental. Não tô querendo dizer simplesmente exponencialmente pro mundo. Eles tiveram resultado pro mundo. Só que eu quero dizer o seguinte, o resultado deles também foram dentro de casa. São pessoas que foram excelentes dentro de casa. A gente vê o ministério no total. Pessoas que foram bem educadas, pessoas que levaram seus filhos. A gente vê os frutos dos filhos. São pessoas que realmente foram relevantes dentro de casa, e por eles ser dentro de casa, eles trouxeram isso para fora e pro mundo. Pessoas que o mundo não mereciam, assim como a gente aprende em Hebreus. Ele dá todo o contexto de vários heróis da fé, e no final a gente sabe que todos eles lutaram por uma pátria que não podemos ver ainda. A gente entende que a gente vai ver ela um dia. Só que esse reino inabalável, a gente trabalha por ele, mas a gente não entende ele na sua totalidade. Sim. E eles trabalharam. Mas pra mim, a minha referência hoje é o Billy Graham, e também Low Engle e o João Paulo, que ele é daqui de Brasília, né, Distrito Federal. Ele fica mais próximo ao Guará e ele tem crescido muito com o Céu na Terra Movement. É um movimento que eu sigo desde o início e que eu tive a oportunidade de estar lá e estar em alguns desses movimentos evangelísticos e ver boates fechando. E tipo assim, eu lembro que, pra você ter ideia, eles ficavam simplesmente limpando a boate. E hoje, olha o movimento que é 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1.500 pessoas. Pra mim isso é fundamental. O interessante é que quando a gente pega referência, a gente pega pessoas famosas que fizeram grandes coisas, produziram grandes frutos, mas a gente não vê o que tá por trás dessas pessoas que alcançaram mais pessoas. Tipo assim, com certeza, alguém pregou pro João Paulo, alguém pregou pro Billy Graham. Então, tipo assim, a gente acha que pra gente ser bom evangelista, bom mestre, bom A gente pastor, tem que ganhar 1.000 pessoas. a gente tem que ter uma relevância, assim, fenomenal, extraordinária, mas não. Mesmo sendo pequeno, o nosso fruto vai gerar outros frutos, que vai gerar outros frutos. Sim. E não buscar reconhecimento das pessoas, mas buscar de Deus. Saber que está indo para o caminho certo, sabe? Indo no evangelho puro e simples. Né? Verdade. Mudando completamente de assunto, você falou sobre discipulador. E eu queria que você falasse um pouco mais, porque a gente sabe que o discipulador ele é muito importante no processo de conversão da pessoa. Não só no início da conversão, mas durante toda a caminhada cristã. Para você, qual que é a diferença entre um discipulador e um evangelista? Pelo que eu vejo, Fernanda, na minha concepção, são dois ministérios bastante parecidos, né? De ensinar o evangelho, de mostrar o evangelho, apontar o caminho que deve seguir. Mas existe alguma diferença do ministério do evangelista e o discipulador? Um evangelista pode ser um discipulador? Como que funciona? A gente sabe que na grande comunção, Jesus, ele fala sobre o evangelizar, ele fala sobre o batizar, mas ele fala sobre o ensinar o caminhar. Sabe que logo após ele fala pra gente ser instruídos nessa parte.
É impossível separar uma pessoa e não ensiná-la. Não tem como. É claro, ter como tem. Só que se você quer colocar a pessoa para fazer um tipo de trabalho, você precisa instruí-la nesse trabalho. Uhum. E de contrapartida, você deve sim cuidar dessa pessoa e discipular essa pessoa. É óbvio, eu como evangelista, eu estou mais apegado ao novo, a sempre procurar novas pessoas, a sempre procurar essa demanda. Só que eu tenho que cuidar ainda. Hoje eu estou discipulando três pessoas que estão indo para casar. Graças a Deus eu estou discipulando essas pessoas para isso. Se Deus quiser eu também já vou casar. Amém, Jesus. Mas, que trazendo por parte, eu evangelizo uma pessoa. E essa pessoa aceita Jesus. E ela não sabe nada sobre o evangelho como eu também era. Como eu vou instruir essa pessoa? Porque a única pessoa instruída dentro da igreja sou eu. A única pessoa que ela conhece sou eu. Quem vai instruir essa pessoa? Sou eu. Pode ser por um determinado tempo curto, até que eu apresente ela à igreja e a igreja consiga discipular ela. Igual eu te falei, o mestre tem esse fator fundamental. Exemplo, se você vê e lê e escutar, eu escuto Sentidoologia pela manhã. Eu chego no trabalho, acabo chegando um pouco mais cedo. Então eu vou fracionando o episódio. Tipo assim, eu escuto 20 minutos hoje, 20 minutos amanhã e 20 minutos depois. Você tem várias ferramentas para te ensinar. Sim. Então, vocês estão fazendo o papel de pastor ensinando. Vocês estão fazendo um papel de mestre ensinando, condensando documentos, condensando ensinamentos bíblicos, teóricos muito excepcionais. Só que eu preciso ter um acompanhamento com essa pessoa? Tem. Eu tenho que ter o parâmetro de que eu sou evangelista. Eu não posso gastar tanto tempo meu fazendo o que eu não devo fazer. Delegar funções, no caso, né? Isso. Então, trabalhando com o corpo, você entende que existe uma pessoa específica para isso, essa funcionalidade. Essa pessoa sempre vai ter você como referência. Essa pessoa sempre vai ter você como alguém a se seguir. Com certeza. Nenhum dos discípulos saíram de perto de Jesus durante os 3 anos. Porém, depois dos 3 anos, quem ensinou eles? Entende? Foi um corpo que funciona e ensina um ao outro. Então, não traz mais uma relevância de eu simplesmente evangelizo. Mas eu tenho que trabalhar com o corpo ensinando. Então, o evangelista para você é a pessoa que apresenta Jesus e um discipulador é que continua apresentando todos os dias, um Todos os acompanhamento dias. de perto. E eu posso ser discipulador e eu posso ser evangelista. Não tenho problema com isso. Só que, entregando para alguém que tem um dom nisso, a pessoa vai fazer um trabalho muito mais excelente que o seu. Concorda? Sim. Vamos supor, eu sou alguém numa fábrica. E essa fábrica é de cimento. Existe uma pessoa que ela fica com a funcionalidade de emitir as notas. Existe uma pessoa com a funcionalidade de ensacar os sacos. Eu consigo fazer o outro de tanto observar? Vou conseguir. Mas eu não faço tão bem quanto ele. Entende? Sim. Então, por mais que muitas vezes eu vejo ela fazendo e eu consigo fazer algo similar, eu não vou ser tão bom quanto ela. Então, o que você acha de entender e trazer as pessoas para esse contexto? Você acha que pessoas de ministérios diferentes, todas elas podem ser discipuladores? Ou é preciso ter um dom pastoral para ser discipulador? Eu fui discipulado por uma pastora. Hoje eu sou evangelista. Era para me cuidar de pessoas. Era para me passar mais tempo discipulando. Eu creio que hoje eu sei discipular pessoas por conta dela. Mas eu sou evangelista. E lembra que eu te falei? Ela não era tão bom comunicativa. Ela não era tão assim. Sim. E eu creio que hoje eu sou uma pessoa que... Não tô falando que esse dom é meu. Mas eu tô querendo dizer que esse dom me moldou. Eu sou reconhecido por este dom que Deus me deu. E eu dependo totalmente dele. Eu era tímido. E tipo assim... Isso foi uma demonstração muito grande de Deus pra mim. Porque eu falava, e aí, Deus, o que você vai fazer comigo? Eu não sei falar, entende? Como Moisés, eu não sei. Só que ele usou dos métodos deles. E até hoje eu tô aprendendo mais sobre comunicação. Hoje eu faço publicidade e propaganda por conta disso. Eu vi alguns vídeos do Billy Graham, eu vejo alguns outros vídeos em que os evangelistas priorizaram a área comunicativa. Eles precisam ter alguma forma melhor de comunicar. Vocês também devem passar por isso, né? De aprender um pouco mais sobre comunicação. Com certeza. Eu não sei a Estela, né, a experiência dela, mas eu também sou uma pessoa muito tímida. Eu era boa em explicar, por isso mestre, e não evangelista. Sim. Mas eu não era boa de chegar na pessoa pela primeira vez, de conhecer. Só que com o podcast eu tô sendo trabalhada nesse sentido, sabe? Eu acredito que eu ainda não tô no meu potencial máximo, que eu ainda tenho muito para melhorar. Mas eu acho que Deus tem colocado essa ferramenta, esse ministério, como uma forma de me moldar também, sabe? Sim. E entra muito no que você falou. Na palavra fala, um planta, um colhe, Olha, um rega,
E o Espírito um dá o aduba, crescimento, Sim. e é o Espírito que vai fazer dá o crescer. crescimento. Então, assim, cada um tem a sua função. Eu acredito, sim, que eu, enquanto mestre, posso discipular, eu, enquanto profeta, posso discipular, Com eu, enquanto certeza. pastor, posso discipular, eu, enquanto evangelista, posso discipular, Só um minutinho. enquanto Você apóstolo... Discipulo. Viu? Eu, enquanto apóstolo, posso discipular. Então, assim, eu, em todos os dons, eu posso fazer tudo. E... Porque não é de mim que vem. Correto. É do Excelente. Espírito. Sim. Então, não é na minha força que eu vou fazer e vou ensinar alguém. É pelo Espírito. Inclusive, você é mestre e é a minha discipuladora. E é pelo Espírito. É o Espírito que faz isso ser fácil. Isso ser... Independente de você ter o dom do pastoreio ou não, se Deus tem o propósito de você discipular fulano de tal, você discipulando vai ser diferente do que eu discipulando. Correto. Porque ele vai dar o crescimento através das suas mãos. Porque ele quer que seja através de você. Então, assim, eu acredito muito que nós temos funções. E Deus pode usar qualquer um. E se eu morrer, Deus vai colocar alguém no meu lugar para fazer. A obra não vai parar. A obra não depende de mim. A obra depende de Cristo. Só que Ele quer me usar. Então, se eu estou disponível, Ele vai me usar. Ele não vai abrir mão disso. Então, assim, eu acho que a gente tem experiências discipulando em todos os ministérios, diferenças diferentes. Você provavelmente, se tivesse sido discipulado por alguém que fosse profeta, você ainda seria evangelista, mas teria uma carga diferente, porque foi te passado uma visão diferente. Então, porque vai de acordo com o que Cristo quer fazer na vida de cada um. Nenhum Então, discipulado é igual. nenhum, porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Então, Deus tem formas de tratar com cada um. E eu acredito que você ter sido discipulada como uma pastora fez você conseguir ser um evangelista bom discipulador. Que não vai só ganhar, mas que também consegue cuidar por um período e depois passar a bola. Ou continuar com aquela pessoa cuidando. Porque Deus tinha esse propósito para fazer através de você. Sim, Então, eu acho que, assim, tudo vai acontecendo porque nós vivemos em processos. Então, o meu processo é diferente do seu processo. Você precisou passar por um processo através de um discipulado com uma pessoa, para passar a sua crise de alguma forma, para ter um líder de alguma forma, porque isso tudo é um processo para daqui 10 anos e isso ter feito uma diferença e fazer você ser uma pessoa diferente. Porque sem aquele processo, você não teria aprendido com aquela coisa. Sim. Então, eu acho que, assim, é muito processos. A gente vive de processos. E para a gente acabar com o assunto de hoje, já está acabando, já estamos vencendo a hora, eu gostaria de saber de você de alguma experiência sobrenatural, alguma experiência natural, alguma coisa que te marcou, que te impactou, seja quando você descobriu o seu ministério, seja atuando no seu ministério, seja quando você foi discipulado, enfim, alguma experiência que te marcou muito. Algo recente. Algo também. recente, algo inusitado, que você queira compartilhar com a gente. Eu com certeza acho que tem muita história engraçada, porque você lida com todo tipo de pessoa, né? Com certeza. Tô triste porque já tá acabando. Nós Mas, também. vamos lá. Vou contar uma experiência recente e uma antiga. Vou começar pela antiga. A experiência no todo foi uma experiência de ganhar pessoas para Jesus e orar pelas pessoas. A gente tinha uma célula num certo local da escola. E eu lembro de ter chamado alguns professores. E esses professores, eles sempre vinham até mim perguntando sobre algum... Eu sempre tive muita intimidade com meus professores. Eles sempre vinham até mim conversando sobre tal. E eu lembro de um dia, estava na escola, foi um dos primeiros momentos que eu tive pregando, e eu falei sobre Jesus, simplesmente. Eu lembro que eu estava falando, se eu não me engano, Jeremias 29:11. Porque eu pensei um pensamento que tenho de vós, a respeito de vocês. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jesus, ele traz essa linha. E quando eu preguei isso para as pessoas, eu lembro de em torno de 19 a 20 pessoas chorando. Eu lembro desse episódio, foi incrível. Teve outra, foi esse episódio que provavelmente você tá lembrando, foi em torno de 11 pessoas, eu lembro da galera, e eu lembro que eu orei, vou falar sobre esse episódio então, eu lembro de eu orando e ministrando sobre as pessoas. Tinha uma galera do louvor, eram uns amigos meus, Ramon, e a maioria eram cristãos, era tipo um encontro de líderes, mais ou menos, né? Era eu, você e mais alguém mais cristão. Mais uns amigos, isso. E tinha umas pessoas que estavam conhecendo sobre Jesus. E eu falei, Deus, derrama o teu espírito sobre esse lugar. Senhor, faça nesse lugar. Eu lembro que eram poucas pessoas. E 11,
em torno E disso. sem pretensão alguma de ser um momento de vigília. Vigília, nada. E eu lembro que, tipo assim, nós tínhamos um intervalo da escola e a gente tinha uns outros horários vagos, porque tava tendo algum tipo de oficina. E a gente ficou na sala O tempo inteiro. tanto tempo. Mais de 2 horas. Mas tanto chorando. tempo. E as pessoas chorando, derramando lágrimas. E o que eu quero dizer sobre isso hoje? Existem pessoas com uma chama que nunca se apagará dentro delas. Existem pessoas por aí entendendo quem é Jesus. Eu não sei aonde elas estão, o que elas estão fazendo. E como elas vão fazer. Claro, eu tenho contato com algumas, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eles entendem quem é Jesus. E esse Jesus está dentro delas. E por isso importa. Eu já tive momentos de eu estar orando por uma pessoa. Eu lembro de uma situação na escola também. Eu estava jogando vôlei. Alguns que estavam perto de mim vão lembrar. Talvez o Gabriel vai ver esse vídeo. E o menino machucou o tornozelo. E, tipo assim, juntou uma galerona em cima dele, todo mundo, mano, ele machucou o tornozelo e tudo mais. E eu com medo, porque eu não tava jogando vôlei, porém eu sempre pratiquei esporte na escola. E eu fiquei assim, ora ou não ora? O que eu faço? Aí eu vi bem manso na minha vida, ora. E, tipo assim, todo mundo junto, todo mundo ali. Aí eu falei assim, vou orar. Aí na hora que eu falei assim, cara, vou orar. Na hora que eu cheguei na pessoa, mano, posso orar por você? E tava uma multidão em volta do menino. Mãe, ele quebrou, eu não sei, tava muito inchado. E tipo assim, eu cheguei e falei assim, cara, vou orar. Eu tenho que orar. Orei. Não passou, o quê? Essa, tipo, coisa de 3 minutos. 3 minutos. Eu lembro que eu orei uma vez e eu falei, cura em nome de Jesus. Profetizando cura. E eu lembro que, tipo assim, não tinha acontecido nada. E dava aquela pressão dentro de mim, né? Tipo, só que aí ele sentou e a galera saiu. Pegaram um gelo pra ele e eu falei assim, vou orar de novo. Cheguei e falei, cresça em nome de Jesus. Volte ao normal. E ele olhando pra mim falando, cara, eu falei pra ele, você acredita em Jesus? Você crê em Jesus? Ele falou assim, creio. Então posso falar? Ele veio pra te curar hoje. Você crê nisso? Ele, com certeza. Eu falei, então estica a perna. E peguei e orei. Ele voltou a jogar vôlei. E continuou. E continuou. E uma recente, eu fui no hospital porque eu tava passando muito mal, eu tava com sintomas de Covid. Então eu fui ver se era Covid. Esse não tem nem um mês. Aí eu tudo bem, entrei, cheguei lá, falei assim, cara, eu tenho que orar por alguém. Sempre que eu vou no médico, eu oro por alguém. Só que a gente sabe que o tempo não é devido. E tinha um menino que tava passando muito mal, muito mal. Eu tava lendo um livro do Luca Martini, Hackeado. Eu sempre leio ele, é um livro que eu sempre volto nele. Ótimo. Aí eu li ele e tudo mais, aí eu cheguei assim e falei, cara, vou parar de ler e vou orar. É um livro sobre evangelismo, por que eu não vou orar pelas pessoas? Só que a gente tem esse momento, né? A gente não pode tocar, a gente não pode fazer nada. Eu cheguei nele e falei assim, cara, posso orar por você? Com um certo distanciamento? Ele, o que você tem? Ele falou, cara, eu tô com uma queimação muito grande no estômago, não para, tem muito tempo. E eu tô vomitando, tem muito tempo, tô tendo refluxo. E depois que eu falei isso, ele começou a ter refluxo. E ele foi até o banheiro, teve o refluxo e voltou. Eu falei, posso orar por você? Orei. Na hora que eu orei, deu 2 minutos, ele já levantou e falou, cara, eu não tô sentindo mais a queimação. E ele consultou, ele continuou ou ele foi embora? Ele foi embora. Cara, é emergência. Ele foi embora. E o que eu quero SUS, dizer? contratem o IA. E o que acontece? Existe alguém, existe um Cristo vivo. O Espírito Santo nos foi dado. Amém. Então, por que não fazer hoje? Sim. Eu vim pra cá hoje conversando com o Uber falando, eu vou pregar, eu tô indo pra pregar. Só que eu tenho que ajudar dessa forma também com a igreja. Tenho que fazer eles entenderem que isso é liberado, Jesus ele tá aqui pra isso. Então, uma experiência recente, uma experiência antiga. No final do ano, eu tive em torno de um resultado de 104 pessoas numa reunião em grupo na escola, um GCEL. E logo após, eu tive em torno de 23 pessoas que aceitaram Jesus. 23 pessoas aceitando Jesus. Se você pensa em uma pessoa, é incrível. Então, assim, em resumo, se você é evangelista, faça. Se você não é evangelista, faça também, porque Jesus nos comissionou a todos nós a fazer. Pra fazer. E, assim, qualquer um pode ter experiência, basta acreditar em Jesus e Prática. se dispor aí. Isso. Iago, muito obrigada pela sua presença. Eu Foi que muito agradeço. bom te receber aqui, porque eu tenho certeza que sanou a dúvida de muitas pessoas, né? E pessoas que não fazem parte desse ministério agora sentiram um fogo também de pregar e levar o evangelho, mesmo não sendo daquele ministério.
ministério, porque elas sabem que elas são capazes de fazer. Amém. Muito obrigada novamente. Eu Espero que você tenha agradeço gostado dessa muito. experiência. Sim. E você está convidado a vir mais vezes também. Com certeza. Eu que agradeço muito. Pode falar? Você vai falar? Pode Quero falar. agradecer muito porque eu admiro o trabalho que vocês têm feito, as plataformas, tanto no YouTube quanto no podcast, propriamente no Spotify. Tem alguma outra plataforma ou só vai pro Spotify? É o Instagram, o YouTube da igreja, o Wesleyano do Industrial 1 Sim. e o Spotify. o Spotify. São canais que, tipo assim, eles te edificam e me dão um parâmetro muito grande. E nesse tempo de pandemia a gente não pode estar presencialmente, né, indo às vezes pregando o evangelho, porque a pandemia tá aí. Então a gente usa os recursos que a gente tem Com de certeza. evangelizar, Sim. né? A gente usa as plataformas ao nosso favor. Ao nosso favor. Muito obrigada, Iago. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer conversar sobre isso. Eu acredito que essa nova série de dons ministeriais vai ser um pouco mais legal, porque a gente vai estar conversando sobre experiências, não só sobre temas. Então, isso é muito importante. Foi muito bom ter você aqui. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que viu, que participou, que mandou pergunta no nosso Instagram. É muito bom ter vocês aqui. Não percam os nossos próximos episódios. Nós ainda vamos falar sobre todos os outros dons. Então, Excelente. você vai conseguir se identificar em cada um. Com certeza. Como se você não se identificou nesse, ainda tem mais 4 para Pra você vir. se identificar. Em um você vai se identificar. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada de novo, Eu que Iago. agradeço, Tchau. Estela e Fernanda.